Saudações, bom dia para todo mundo. Em Goiás, 6h20 da manhã, acho que 18 graus. Tá um dia, Balu, olha só que beleza. Tão bonito. Essa cor acinzentada que vocês veem no é da nossa querida cidade. Isso faz o pôr do sol ficar lindo. E o amanhecer também, só que ali é o oeste e o leste é para lá. E ele fica tampado, não dá pra gente ver o nascer do sol daqui. O pôr sim. Mas enfim, ontem foi uma live bastante instrutiva, gostei bastante. Eu quero ver se eu consigo adotar esse modelo pelo menos uma vez por semana. Ele é mais complicado porque trata-se de debater textos de gente, tipo, né? Como se diz, pica das galáxias, então é mais difícil, mais desafiador. O mercadinho, acho que tem lá às 6h30 da manhã. Ah, meu Deus. Mas a padaria certamente está aberta. O pão do mercadinho é diferente do pão da padaria. Vem de locais diferentes. O da padaria é mais macio. E do mercadinho é mais crocante. Eu gosto mais crocante. Mas eu tô indo levar pro bando, né? Então, levo da padaria mesmo, como sempre. Deixa eu só resolver essa questão do pão. E aí a gente volta para conversar. Só um momentinho, gente. Quando eu morei em cidade maior, Uberlândia, ou Salvador, Brasília não conta porque eu estava servindo no exército. Por razões óbvias, né, eu sempre morei em periferia, sabe? Nesses bairros assim mais... E aí uma das coisas fantásticas é a padaria de periferia, que tandinha. Eu adoro. Sabe? Eu peguei 3 pão de queijo de padaria, vocês sabem que não é igual de... Já expliquei, né? Não é igual de confeitaria. Que é aquele pão de queijo sem queijo. No caso, hoje eu tô pegando um cafezinho. É certeza que eu chegar lá, minha mãe já vai ter feito, mas... Tem dia que a gente acorda tão animado. E o clima realmente tá bom. Ontem foi um dia bom. Então, como eu não bebo, acho que um café é uma ótima comemoração. Café quentinho. Eu não sei o nome da esposa do seu Gilmar, o padeiro. O que é uma vergonha, né? Eu compro aqui há 2 anos e não sei o nome da esposa dele. É paia. Mas fazer o quê? É porque ela é funcionária pública. E aí ela ajuda o marido de vez em quando. Então não é uma constante. Certo? Mas enfim. Antes da gente falar de geopolítica, ontem eu passei para vocês o drama da minha querida cidade, né? Quarta-feira um duto estourou. E aí, basicamente, 5/6 da cidade ficou sem água. Só tem água os bairros mais da periferia, mais altos, onde a municipalidade colocou poço artesiano. Então, apesar de eu morar na quebrada, foi aqui que a cidade nasceu. Então não está longe do centro, a gente recebe água como a cidade quase toda, né, da estação de tratamento principal. Que tá bem, tem bastante água, esse ano foi um ano bom de chuva e tal. O problema é que realmente o duto estourou. E aí veio a equipe de Uberlândia, essas coisas. Então parece que hoje vai normalizar. De manhã, de madrugada, meu irmão falou que pra rua a água já tinha chegado. O problema é que o ar invade as tubulações, né? Então vai levar um tempo até normalizar a coisa toda. E isso me lembra um negócio que eu comentei na live de ontem. Tomar o café antes que ele esfria. Que
Os Estados Unidos, nós até colocamos o link, está na live, do Martianov, né? E do Larry Johnson também. São dois caras que eu respeito imensamente e acho que todo mundo que não é otanista respeita, né? Martianov era da Marinha Russa, da Marinha Soviética, na verdade. E o Larry Johnson da CIA. Então são dois caras que, um oficial da Marinha Soviética e um oficial de alta patente da CIA, evidentemente, são dois caras que entendem de geopolítica, entendem muito. Tem sólida formação. E a análise deles costuma ser muito bem fundada, muito bem fundamentada. E os dois, praticamente um conclui o texto do outro. O Larry Johnson falando que se o debate público for o debate privado, os Estados Unidos vão mesmo encarar a Rússia no campo de batalha, diretamente. Porque eles não têm nenhum plano concreto de paz que seja aceitável para a Rússia. E ontem nós explicamos isso. A questão toda aqui é que a posição supostamente mais moderada dos Estados Unidos é congelar o conflito e fazer com que a Rússia negocie, né? Um regime de sanções, coisa assim. Só que isso é bobagem, eu expliquei outra vez, não vai acontecer porque a Rússia está ganhando. Não é assim que a guerra funciona. Você começa, e foi a OTAN que começou, você começa uma guerra, vê que está apanhando e congela o conflito. Isso não existe, cara. Isso absolutamente não existe. Quem decide quando o conflito vai parar é quem está ganhando. Certo? E a Rússia não vai parar o conflito porque os Estados Unidos querem congelar ele. Não. A Rússia já tomou o quê? Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, né? Só que ela não vai parar. E eu acredito que ela não vai parar nem quando tomar a Novorússia inteira. Nikolaev, Odessa, Kharkov e Dnepropetrovsk. E também não vai parar quando tomar os raions mais próximos da Rússia e onde tem maioria russa, que é Poltava e Sumi. Não estou falando do oblast inteiro, dos raions. Então, eu acredito, na atual circunstância, que a Rússia, inclusive, vai tomar Kiev. Vai tomar Kiev para ela. E aí a questão é, vai sobrar alguma coisa da Ucrânia ou não? Olha, finalmente tomamos café. Gente, até, digamos, ontem, né? Fazia sentido que sobrasse alguma coisa da Ucrânia. Mas eu não acho mais provável, não. Não acho provável que sobre alguma coisa da Ucrânia. O destino da Ucrânia vai ser do Vietnã do Sul. Certo? A Ucrânia foi um erro. Eu não estou dizendo que o povo ucraniano não existe. Existe, já expliquei isso. Né? Um grupo etnolinguístico que vive a oeste do Médio Dnieper, perto dos Cárpatos. Até existe. Agora, Ucrânia, não. Ucrânia é uma construção, é um país, no sentido francês do termo, sabe? País, uma região geográfica. Mais do que uma região étnica, é um país. A Ucrânia original era a área habitada pelos cossacos, os famosos cossacos do Don, a fronteira. Isso que Ucrânia significa, fronteira. Né? A área habitada pelos cossacos do Don. Nem é pelos ucranianos étnicos, incrivelmente falando. Perfeito? A área dos ucranianos étnicos é a porção dos eslavos orientais tomada pelo Império Austro-Húngaro e pela Polônia. Não tem muito a ver com a Ucrânia, fronteiriça. É outra lógica. Então, como quem decide é quem ganha, quem está vencendo e não quem está perdendo, os Estados Unidos têm essa ilusão. Vamos ditar o rumo da guerra. Não vão, gente. Os Estados Unidos estão acostumados a ditar o rumo da guerra porque eles enfrentam países pequenos, certo?
Eles enfrentam países pequenos e aí, cara, dá pra você, né? Mesmo que eles percam no final, igual aconteceu no Vietnã. No Vietnã é nítido que deveria ter sido instrutivo, né? Que quem ganha é quem decide a fronteira. O Vietnã do Sul deixou de existir, porque eles perderam a guerra do Vietnã. No Afeganistão, o Talibã voltou ao poder, porque eles perderam a guerra do Afeganistão. Acho que alguém tem que lembrar para os americanos o óbvio. Quando você perde uma guerra, as condições são impostas pelo vencedor. E os Estados Unidos não estão mesmo em posição de vencedor. Certo? E outra coisa, a Ana Valéria chamou a atenção aqui ontem, durante a live, que os russos agora estão atacando centros de comando. Eu vou até ver se eu deixo um videozinho para mostrar como é que isso tem funcionado. Não se trata mais de atacar quartel, de atacar só os locais onde os pobres coitados dos soldados, a infantaria ucraniana, se esconde. Não, começou agora realmente a atacar os locais onde a liderança se esconde. Onde tem oficial ucraniano, oficial da OTAN. Certo? Agora estão atacando o ninho dos ratos mesmo. Porque o soldado ucraniano, cara, a gente pode falar um punhado de coisa desse, mas ele é corajoso. A diferença entre coragem e estupidez é pequena. Mas eles de fato estão indo enfrentar os russos. O que é um ano, né? Mas os oficiais, inclusive incluindo aí os da OTAN, como é que se chama? Consultores, né? Estão se escondendo como ratos. E a federação agora está atacando essas tocas de rato. Deixa eu deixar um vídeo aqui para mostrar isso para vocês. Então, a Rússia agora está adotando uma estratégia de cortar a cabeça da hidra, né? E não apenas martelar os pés descalços. Isso é um recado, cara. Isso é nitidamente um recado. Falou assim, ó, se a guerra encrespar, é claro que nós vamos ter que fazer o que é necessário fazer, mas a nossa prioridade vai ser o comando, certo? Os generais, os coronéis, os majores, os políticos, certo? Caso, aí entra o texto do Martianov, ele também acredita que os Estados Unidos vão para a guerra total. E aí ele falou, cara, desde a guerra do Vietnã, os Estados Unidos tomam o maior cuidado de esconder as caixas de madeira, né? Os paletós de madeira onde os soldados americanos derrotados em batalha voltam. Ele falou assim, ó, se realmente os Estados Unidos foram pro pau contra a Ucrânia, os próprios americanos prevêem 40 mil baixas por semana. Porque a lógica aqui é que a federação não vai usar a mesma tática contra os americanos que usou no Donbass. O Donbass era habitado por uma larga maioria russa. Então você tinha que tomar muito cuidado para não atingir o próprio povo. Certo? Você tinha que tomar muito cuidado. Agora, no caso de um conflito direto com os Estados Unidos, você não precisa ter esse cuidado. Então a termobárica vai comer, certo? A FAB 500, a FAB 1000, a FAB 1500 vai cantar, cara. E eu não vou mostrar o vídeo aqui porque realmente ele é devastador. Nem sei se a plataforma que já não gosta de mim ia aceitar, mas tem um vídeo de um batalhão inteiro, que foi trocou de estado físico de matéria, passou do sólido para o gasoso, né? Sublimação que chama, né? Isso. Que foi sublimado pela TO-1A Solnetsek, que são as termobáricas russas. Literalmente virou fumaça.
é 10 mil graus, gente. 10 mil graus, não sobra muita coisa, né? Na verdade, não sobra nada a 10 mil graus Celsius. Então, as termobáricas são devastadoras. Absolutamente devastadoras. Então, se chover mesmo... E aí ele falou, ó, o que eles vão fazer em seguida? Quando vê 40 mil baixas na primeira semana, eles vão apelar para nuke? Apelar para nuke? Talvez. Só que se eles apelar para nuke, as armas deles são muito antigas. O Minuteman 3 é uma arma dos anos 70, cara. São armas lentas, todas com trajetória parabólica, facilmente interceptável com a tecnologia russa atual, certo? Então, se você tem arma lenta e bomba que você não sabe que funciona, o próprio Martyanov, meses atrás, falou que ele tinha feito um teste com 10, só 2 explodiu. Que são armas, tecnologia, as mais novas são do fim dos anos 70. Você tem armas feitas nos anos 50, cara. Arma feita dos anos 50, então... Os Estados Unidos não modernizou. Ele estava tão preparado e acostumado com guerra assimétrica contra país que só tinha Kalashnikov para lutar, que absolutamente não se prepararam para um conflito contra um país parelho. Ainda mais contra um país de tecnologia superior. Eles simplesmente não estavam e não estão prontos para isso. Então, se você for enfrentar, aí vai dar ruim. E outra, o Martyanov também deixou claro 2 coisas. Primeiro, a prioridade do Avangard, do Kinzhal, vai ser visitar general, coronel, major, senador, deputado, governador, presidente, político, certo? E empresário. Ah, tem os bunkers na Nova Zelândia. A Nova Zelândia está muito longe da Rússia. Sim, está muito longe da Rússia, mas não dos submarinos russos, né? E a Rússia tem muitos. Submarinos armados com cerco. Então, não adianta fazer bunker na Nova Zelândia. Primeiro, porque é óbvio que os satélites já detectaram toda a movimentação, né? Não dá para você construir um bunker, que é uma estrutura essencialmente subterrânea, sem chamar a atenção. E como a rede de satélites russa é praticamente uma rede neural, controlada por inteligência artificial, é óbvio que isso já foi detectado. Eles sabem onde estão todos os bunkers, onde os bilionários querem se esconder, onde os políticos querem se esconder. Não adianta esconder, cara. A Rússia, muito provavelmente, eu não digo todos, mas a maioria dos ninhos de rato, a Rússia sabe onde tá. E o que ela vai atingir primeiro vai ser o centro de comando, tipo Pentágono, né? Casa Branca, o Capitólio, as sedes dos governos estaduais, as sedes militares dos Estados Unidos. Vai ser primeiro isso, vai cortar a cabeça. Tá óbvio. Gente, a Rússia está deixando óbvio, inclusive na estratégia atual de conflito. Ela já começou a macetar as cabeças. Não é mais pé descalço. Então, ela, inclusive, acho que já entendeu que a Ucrânia agora não tá lutando. O Zelensky está mandando o povo para o sacrifício. Quase para o suí. Aquela palavra começa com suí e termina com sídio. Certo? É isso que está acontecendo. Então, por piedade, por misericórdia, a Rússia ataca o que tem que atacar, mas agora ela começou a destruir quem manda. É porque é muito fácil você mandar os outros para o sacrifício. É muito fácil. Quer ver se você gosta do veneno que você está colocando nos outros. Teve um depoimento muito interessante de uma seguidora do canal que mora na Alemanha, acho que ela faz doutorado lá, pós-doutoramento, um negócio assim. E falou que o pai da manicure dela, cara, um senhor de 60 anos, foi morto em combate. Como é que você manda um senhor de 60 anos para a zona de combate? Você tá mandando criança, cara. Criança, tá mandando adolescente, tá mandando menina.
Tá nítido que a Ucrânia não tem mais mão de obra. Não tem. Os ricos, quem tem dinheiro, todas as pessoas com dinheiro já fugiram da Ucrânia. Sobrou os pobres, cara. E a Rússia tá vendo isso. Que não, cara, não rola mais, né? E agora, cada vez mais, ela, ao invés de atacar alvos humanos, né? Ela tá atacando alvos de interesse militar, mas na forma de edifício. Depois da sabotagem que teve em Pskov, 4 aviões russos foram sabotados. A Rússia lançou o maior e mais devastador ataque desde o início do conflito contra Kiev. Isso a Globo não mostra, né? E aí o que ela fez? Ela atacou o que ela falou que ia atacar. Cara, ela atacou a embaixada da França. A Rússia atacou a embaixada da França. Atacou a embaixada dos Estados Unidos. E eles não deram um pio. Não falaram nada. Como se não tivesse acontecido. Ela atacou e... É claro que ela deve ter falado que foi um engano, tipo o que a OTAN fez quando atacou a embaixada da China na Sérvia. Deve ter falado que foi um engano, que né, não era aquilo que ela pretendia e blá blá blá. Mas ela atacou a embaixada dos Estados Unidos e a embaixada da França em Kiev. Se a Rússia não mandou um aviso na hora, deu uma bufetada na cara. Né? Quando você faz uma coisa dessa, isso não é um avisozinho, não. Isso é uma bufetada, cara. Isso é uma bufetada. Certo? É uma bufetada. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Acho que dá, só... Não, dá sim. Então, ela atacou ministério, né? Na Ucrânia, atacou os prédios em Kiev e atacou com quinjal. Quer dizer, para não sobrar nem DNA. Atacou com o Iskander, que já é uma arma por si devastadora. Você deve ter visto no videozinho como funciona o ataque de Iskander. Você não vê o ataque chegando, porque a velocidade é hipersônica, né? Você nem vê, você não tem o que ver, você vê a explosão. Então ela atacou, usou Iskander. Normalmente ela usava calibre, mas dessa vez usou Iskander e usou quinjal, cara. Os ataques que ela fez em Kiev não trouxeram muitas baixas. Eu li coisa entre 200 e 300. Só que não foi soldado. Morreu foi comandante. Foi general, foi coronel, foi major. Foi mercenário. Foi pessoal da OTAN, assessores, né, que eles chamam. Da própria Ucrânia, eles tacaram sem de comando. Então a Rússia está mandando recado. Quando a coisa esquentar, caso os Estados Unidos resolvam realmente escalar, ela vai mirar os generais, ela vai mirar os empresários, ela vai mirar os políticos, certo? Esse povo é corajoso, muito corajoso, quando manda jovens, certo? Quando manda jovens lutar por eles. Jovens pobres, aí é fácil, né? Manda jovem pobre, tá mandando até idoso, gente pobre para lutar por eles, para morrer por eles. Só que a Rússia falou que, deixou claro, ela não falou, ela gritou, pô, vai ser diferente. Nós vamos partir para cima da liderança. Seja econômica, seja política, seja militar. Nosso alvo será a liderança. Tá ficando claro isso. Eu não sei se os Estados Unidos vão querer ouvir. Mas que a Rússia tá gritando, ela tá. E de fato eu temo que o Martyanov esteja correto. Que os Estados Unidos estejam se preparando para escalar. Porque não vem outra opção. Aí é a questão do Larry Johnson, né? As opções que eles pensam que tem são todas irrealistas. Elas não vão acontecer. Certo? Não vão acontecer. Não vai... Ah, vamos congelar o conflito. Não, eles estão perdendo. Reitero, quem está perdendo não escolhe. A escolha é de quem está vencendo. Então, se alguém vai congelar o conflito, é a Rússia que está ganhando. E ela não vai. Ela não tem motivo nenhum para congelar. A economia dela está indo bem. Está crescendo.
praticamente pleno emprego. Cara, eu adoro as manhãs. Sabe, o bom de sair cedo, eu só não saio todo dia, porque é uma quebrada, né? Querendo ou não, alguns meus irmãos da classe trabalhadora se viam obrigados pelas circunstâncias, né? Então, não é seguro. Quem sabe esse mês eu junto a graninha necessária para comprar uma câmerazinha dessas imitação do GoPro. E aí eu fico mais tranquilo. Aliás, é o que eu quero fazer. Aí fica mais fácil para mim. Mas voltando ao assunto. O fato é que fica óbvio que os Estados Unidos não estão preparados. Eles não têm condições. E eles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Nem sequer entendendo eles estão. Isso é muito ruim, cara, porque quando você lida com informação errada, com atitude errada, a chance de dar ruim é muito grande. Eu não acredito num conflito nuclear de larga escala. Primeiro, porque, como eu já disse muitas vezes, e o próprio Martyanov disse, Dmitry Orlov disse, Larry Johnson disse, Coronel Ritter disse, muita gente do lado de lá disse, os Estados Unidos não tem condição. Não tem dinheiro, não tem engenharia, não tem indústria e não tem tecnologia para forçar uma escalada do conflito, como eles parecem sonhar, né? Tipo assim, não vai rolar. Então, se eles não têm como fazer, não será feito. Hoje em dia tá tão esquisito que a gente tem que falar o óbvio. O óbvio é revolucionário. Que absurdo. Mas enfim, é assim que as coisas são. Então fazer o quê? E outra. E pro Brasil? O que vai acontecer, gente? A guerra já está acontecendo. Quando, não se ela chegar no Oriente Médio, os preços do petróleo vão explodir. Na verdade, essa é a ideia. Por isso, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita foram levados para os BRICS. Os preços do petróleo vão explodir. Já conseguiu fazer? A OTAN tentou emplacar o mínimo aceitável, $60, né, para chegar em 70. O petróleo já chegou a 90 novamente, praticamente 90. E quando, e não se, o conflito for para o Oriente Médio, aí, camarada, aí ele vai para 300. Aliás, eu até postei alguma coisa sobre isso. Os próprios americanos admitem que as condições para o petróleo chegar a $300 estão colocadas. E chegando a $300, mesmo o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Mas graças ao Temer e ao Bolsonaro, que entregaram nossas refinarias, a não ser que a gente retome, nós não somos autossuficientes na produção de combustível, nós importamos diesel. A Rússia pode fazer uma gracinha para nós, sabe? Ela pode fazer uma gracinha para nós. BRICS e tal, camarada, não sei o que. Mas dificilmente você vai escapar de R$10 o litro. Se a Rússia não for camarada, vai para R$15, R$20 o litro de diesel. E nossa economia afunda, como a do resto do mundo. É claro que vai ter consequência, é óbvio que haverá consequências. E essas não são necessariamente... Opa! Chegamos, tá aberto. Voltando do mercadinho, tava tomate $2,50 o quilo. Nem sei se tá precisando de tomate lá na Dona Mãe, mas é $2,50 o quilo? Né? Fala sério. Mas voltando, nosso querido assunto. Eu falo principalmente da situação econômica. Falei bastante sobre isso.
que é insustentável. Insustentável mesmo, não se sustenta e o sistema como um todo vai quebrar. E rapidamente. Eu lembro que eu falei, ó gente, vai ser mais ou menos em outubro. Então seria mês que vem. Outubro a março, mas eu acredito realmente que vai ser mês que vem, cara. Eu não tô vendo o sistema aguentar mais tempo. Sabe, ontem mais uma pá de cal. A China se livrou de 460 bilhões em título da dívida pública dos Estados Unidos. Então, se ela se livrou de 460 bilhões de título da dívida pública, isso significa que esse dinheiro voltou para os Estados Unidos. O que eles vão fazer com ele? Né? Vai gerar inflação, a não ser que eles transformem em dívida e coloque o próprio povo para comprar esses títulos. Nós já explicamos que isso vai acabar quebrando o sistema financeiro americano. É uma analogia simples. Imagine que você rouba do vizinho, né? Rouba do vizinho, que é o que eles faziam com a Arábia Saudita. Isso é só desagradável, mas não tem consequência prática. Agora, a partir do momento que você começa a roubar de você mesmo, né, como aquelas famílias infelizmente devastadas pelo crack, em que alguém começa a roubar da própria casa, aí dá ruim muito rápido. É a situação dos Estados Unidos. Eles são um roubinho ali da China, um roubinho da Arábia, um roubinho do Japão, né, e eles vinham financiando o déficit deles. Mas à medida que os países vão se recusando, a Arábia Saudita já se recusou, os Emirados Árabes Unidos já se recusaram, a China se recusou. Então só isso é 1 trilhão, cara, que voltou para os Estados Unidos. Só nessa brincadeira. Agora eles estão naquela situação em que o viciado da família, no caso o banqueiro, está roubando da própria casa para sustentar o vício. E aí nós sabemos que isso não é sustentável e não dura muito tempo. A casa vai cair, certo? Não é que a vaca vai pro brejo, ela já está no brejo. Embora o boi com a corda. Já foi embora o boi com a corda. Então a qualquer hora a casa cai. É isso. Até mais e um bom dia.